Oi, pessoal. Hoje a gente tem dobradinha. A gente tem dois convidados para falar sobre o assunto, né? A gente vai falar sobre o mercado Salesforce. Onde vivem, o que comem? Eles vão responder já essas perguntas aí. Eu sou o Felipe Zé, videomaker e criador de conteúdo da CSP, e esse é o Matheus, nosso diretor comercial. Fala, Matheus. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um Tete a Tech. Agora estou acertando um atrás do outro, falando o nome de forma impecável. E com esse clima, né, de impecabilidade, temos aqui dois dos nossos gurus aí de Salesforce, pessoas que têm muito orgulho de ter aí na empresa, Rafa Matos e Renan. Se apresenta um pouquinho melhor aí pra gente. Rafa, o que você faz aqui na CSP Tech? Eu vim para cá como estagiário. Antes disso eu trabalhava em outra área, aí sou fruto da imersão, vim para cá como estagiário, estagiei durante 6 meses aqui, e esse mês agora fui efetivado como desenvolvedor júnior, Salesforce. Parabéns. Parabéns! Menino de ouro! Mais que merecido, mais que merecido. E você, Renan? O que você faz aqui nesse boteco? Nesse boteco aqui, na CSP há mais de 2 anos aí. É muito bacana poder contribuir aí, não só com o Salesforce, né, mas com os nossos clientes de modo geral, né? Salesforce eu diria que é o veículo, né, que a gente está utilizando. Vamos falar muito aqui, vamos trocar muita figurinha. Vamos. Enfim, ao longo do papo eu vou dando mais detalhes aí, mas estou no mercado de TI há 15 anos, mais ou menos. Aí comecei a programar com 14, 15 anos, passei por algumas tecnologias. Legal. E hoje estou aí com o Salesforce. Foi caindo aí de paraquedas e fui identificando, né? Não vou dizer que acertei de primeira não, talvez tenha sido um pouco de sorte, mas aproveitei. Que acerta de primeira, né? Pelo amor de Deus. Exato. Bom, a gente vai começar do início, né? Vamos começar do começo, né? Para quem não sabe, né, Salesforce é uma das tecnologias mais promissoras. Promissoras não, né? Promissoras parece que é uma coisa do futuro, né? Ela é muito presente e talvez uma das tecnologias com mais escassez de mão de obra, né? Então, Renan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a imersão. A gente identificou que só existia um caminho para mitigar esse problema de escassez, que era através da educação, né? Então, você foi um grande agente aí que permitiu que a gente fizesse isso. Então, eu queria que você contasse como foi o início, como é que foi a primeira turma, que é justamente quando o Rafa veio para cá. Enfim, conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Foi o máximo para mim falar da imersão pelos frutos, né? A gente tem um aqui, a prova viva, então fica fácil falar, né? Bom, eu comecei a trabalhar, acho que tem que falar um pouco até da minha jornada, assim, de Salesforce, né? Eu comecei em 2017, eu era desenvolvedor Java na época, né? Só até hoje, acho que assim, sempre. Né? Quando você programa numa linguagem, você aprende 1, 2, 3 e você é um desenvolvedor, né? Não tem muito andar de bicicleta, pô. Exatamente. Pô, a gente fosse fácil assim. Justamente por uma escassez de mão de obra, eu comecei a trabalhar com Salesforce. Justamente porque a empresa que eu trabalhava era uma startup na época, ela não achava-se mão de obra de Salesforce. Inclusive, numa época que o home office estava longe, não se cogitava, não se pensava em home office. Enfim, aí por uma questão de relacionamento, para eu já ter um skill de Java, que assim, para quem não conhece, o Salesforce é um CRM, é uma plataforma, um software onde você faz gestão de relacionamento com os clientes e tem diversas formas de você trabalhar com o Salesforce. Uma delas é como desenvolvedor. Então, você tem uma facilidade vindo de Java, porque o Apex, que é uma linguagem do Salesforce, ou seja, eu preciso customizar o software para a empresa. Então, você vai ter que ter um conhecimento de Apex que é muito similar a quem vem de Java. Só para dar um contexto do porquê Perfeito. o Renan entrou nesse... Renan entrou nesse meio. Então, essa era a única coisa que eu tinha, assim, ao meu favor. Porque eu não fazia nem ideia do que era Salesforce. Mas, assim... a curva não ia ser tão grande, né? Assim, você já tinha aquele pezinho lá, né? Exatamente. Eu estava, na época, buscando algo diferente. A empresa viu, olha, o Renan, na época que me contratou, o Renan não tem a habilidade de Salesforce, não é um profissional pronto. Mas ele tem, vamos dizer assim, na época também não se falava nisso, mas uma expressão muito, muito boa, muito utilizada, o tal do soft skills. Eu tinha para a empresa naquele momento, poder relacionar com os clientes, poder justamente facilitar a integração do CRM com outros negócios. Você acha que soft skills também é um fator importante para um Salesforce, para um Salesforcer? Demais. Eu diria que um dos principais, porque o Salesforce, assim, não é só desenvolver, você ter a capacidade de entender a dor de um cliente, entender por que ele não está fechando o cliente, por que não está acompanhando o cliente, porque eu não sei detalhes, né, do meu cliente. Pô, o cliente é o coração de um CRM no modo geral, seja Salesforce ou qualquer outro. Então, só ter aquela cabeça de desenvolvedor
é algo que não é tão... não favorece tanto, né? O que você tá fazendo, na verdade, é ajudando o cliente a vender mais e não programando o Salesforce dele, né? É só um meio para ele conseguir ter inteligência para vender mais, né? Exatamente. E foi isso. Eu, juntando esses 2 pontos, comecei a minha jornada e aprendi com os profissionais que tinham ali na época. E foi indo, e nunca acabou essa escassez. O tempo passa, eu tenho a sensação, cara, cada vez são mais vagas do que pessoas. Você falou que teve que aprender, né? Como é que você aprendeu naquela época? Porque você falou que era uma época diferente, né? Aquela coisa, não tinha tanta informação. Como é que você caçou as informações aí para fazer? Tinham 2 profissionais na época que eram excelentes programadores, assim, dos melhores que eu trabalhei até hoje. Então, eles eram muito bons em escrever código, pensar em solução. Faltava-se um pouco aquela pessoa para desbravar o CRM no que diz respeito a recursos mais rápidos, coisas que eu não tivesse que programar tanto e entregar mais rápido. E eu me identifiquei com isso, apesar de desenvolver bem, os caras já eram monstros ali. Eu falei, pô, onde é que eu me acho aí? Então eu fui entrando muito nessa parte, assim, customizar coisas mais rápidas, que o Salesforce ele oferece muito essa possibilidade. Você desenvolver soluções sem código também. Olha, isso é uma coisa interessante. Entendeu? Que eu acho que eu não tinha me ligado antes. No coding, né? Eu que não sou da área, assim, para todo mundo que tá me vendo, eu não sou programador, né? Eu sou jornalista e trabalho com marketing, etc e tal. Então, eu sou leigo no assunto. Então, faz sentido a gente fazer essas perguntas. Olha que legal. Você pode resolver problemas sem código, usando a sua lógica de programação. É muito mais importante o seu entendimento sobre o problema. Perfeitamente. Né? Exatamente. E também tem cargos muito em alta, que é o profissional funcional, né? Que atua com o Salesforce. É um profissional que vai ali customizar diversas coisas, vai ajudar na modelagem, entender as necessidades. Um exemplo, assim, gerenciar acessos dentro do sistema, né? Dá muita coisa, mas o papo é longo. Mas é um profissional que não desenvolve. Esse é o ponto que eu quero chegar. E tem muita vaga para consultor funcional Salesforce no mercado. É uma visão mais 360, né? Assim, de olhar o macro da coisa toda, não é isso? Pensando assim a nível para que todos possam entender, acho que é bem nessa linha mesmo de pensamento. Perfeito. E aí tá voltando para o ponto da imersão, o que tudo isso tem a ver? Eu, com toda a experiência que eu tenho, e até já treinava pessoas pelas empresas que eu tinha passado, inclusive na própria CSP. E aí, trocando ideias aí com o Ned, um abraço aí, nosso CEO, trocando umas ideias, exatamente, trocando algumas ideias, ele também vendo no mercado, vendo aí o que o Renan já tinha feito, as empresas. Exatamente. Também gosto de uma ideia. Aí a gente falou assim, pô, vamos trazer para a CSP essa ideia de bootcamp que tá bombando e tudo mais. Aí eu falei para ele, pô, vamos fazer diferente. Vamos fazer algo que... O que acontece? O mercado está precisando de profissionais para ontem. Não está precisando de uma universidade. Vai lá, estuda 3 anos. 2 anos lá, talvez um dia, quem sabe, ver um negócio. Exatamente, o mercado não quer isso. E assim, aí é a questão de visão. Eu sou o tipo de profissional que eu não precisa estar para trabalhar comigo. O Rafa está no dia a dia comigo, sabe? Testemunha. Você não precisa vir aqui pronto para trabalhar. Você tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Se eu te ensinar a pescar, você vai lá e você vai correr atrás. Minha soft skill favorita. Tô sabendo que o Rafa tá pescando pra caramba, né? Ultimamente. Pescador já. Até porque na época essa era a única coisa que eu tinha pra vender. Eu só tinha vontade, o resto eu não tinha. Pô, então tá pescando de tarrafa, então, pô. O cara tá... Exatamente. Jogando rede. E aí eu falei, pô, vamos fazer uma coisa bem prática. Aí ele me pediu ideias. Eu falei, vamos fazer o seguinte, em vez de vir com uma ementa e tal, tanto que no treinamento eu falo muito isso. Minha primeira promessa, não tem PowerPoint, até porque eu não sou bom nisso. Então, se eu tiver que fazer, eu vou terceirizar o trabalho. Eu vou fazer aquilo que eu sou bom, ter ideia e criar. Então, a nossa ideia é desenvolver um CRM com a galera. Eu penso num projeto, penso num requisito. Na prática, né, filho? É assim que funciona, é isso total, que vai ser pedido para você, é assim que se faz. Aí eu faço a galera pensar no problema e aí eu vou ensinando o Salesforce. A gente vai resolver com esse recurso que o Salesforce oferece. Então, de cara eu tô trabalhando 2 coisas com as pessoas. Primeiro, eu tô ensinando ali o que o Salesforce tem, que é isso que elas estão ali, é a nossa promessa inicial. Mas de tabela, eu tô ensinando a pessoa a pensar, ensinando a pessoa a resolver um problema. E quando chegar no jogo, quando chegar na hora na guerra, é isso que ela vai ter que fazer. E às vezes sem mentoria, que a escassez está fazendo isso. Sim. O cara tá chegando num projeto, não tem um sênior para mentorar ele. E ele não vai sair do outro lado. Aí, de repente, com as ferramentas que ele teve com a gente na imersão, ele começa a sair do outro lado, sabe? E isso é muito legal, porque estamos na 3ª turma, já recebi muito feedback bacana. Feedback de gente que foi fazer uma entrevista e mostrou o que tinha feito. Ficaram impressionados.
O negócio que eu acho muito legal é a comunidade que está sendo criada por causa da imersão, né? Porque eu imagino que de alguma forma, os próprios imersos ali se ajudam, né? Não, tá virando uma família, cara. Essa é muito legal. Tô sabendo cara. que tem grupo no Discord, né? Que vocês criaram, tem. que E as as pessoas pessoas vão se ajudando. se e- ajudam, Já é a comunidade, a gente então. elegeu a comunidade oficial do Discord, que quem lidera são pessoas da imersão. Cara, isso é muito legal. Eu sou Muito só legal, né, eu cara? sou só um convidado ali, que é bacana de ver, porque assim, a gente conseguiu na imersão encontrar diversos talentos. Vários se tornaram CS Players e vários também estão no mercado, sabe? A CSP tem um vínculo muito forte com eles, mas estão aí. E lembrando que a gente não cobra R$1 de ninguém, né? Assim, Claro. é uma iniciativa que, obviamente, é importante para nós, para nossa estratégia, mas tem esse senso de comunidade mesmo. É criar uma comunidade, cara, e ajudar o mercado como um todo. Tanto é que Exatamente. várias e várias empresas contrataram e nós não ganhamos nada com isso. Eu Nada lembro... financeiramente, mas a gente ganhou com o quê? Nós estamos fomentando mão de obra no mercado. Exatamente. eu tive o prazer de gravar a primeira chamada que a gente fez, né, Renan, lá em São Cristóvão, aqui, a primeira imersão, seu esforço. O Renan tava falando, assim, batendo um papo comigo antes da gravação, falando, cara, é 100% hands-on, tantas horas por semana, etc, etc, etc. Aí eu falei pra ele, a gente conversou assim, falou, cara, mas isso é uma responsabilidade, isso é um compromisso. O ano, foi no final do ano, lembra? A gente virou e falou assim, cara, tem responsabilidade também. É pra sentar a bunda na cadeira, estudar, e isso aí, eu vou ser o seu mestre. Cara, quando ele falou assim, eu vou ser o seu mestre, eu falei, meu Deus. O cara é brabo. Inclusive, isso é uma O cara dica, né? Para brabo. quem for querer Hands-on. participar Nossa. depois do processo seletivo, o que as pessoas vão olhar é isso, a sua vontade de estar lá dentro. Exato, Esse, não. esse de longe, né, Renan? É o pré-requisito número 1, né? É. Você está com muita vontade. Com certeza, exatamente. Claro que assim, na primeira turma, foi muito como demonstrar a sua vontade, né? E aí o RH da CSP deu todo um suporte pra gente, continua dando, mas devido tem 400, 500 inscritos, né? E uma coisa que a gente mantém é um número de 30 pessoas ali, né? Em média na turma. Pra dar atenção à totalidade deles, né? então, Não- 13 porque é candidatos óbvio. por vaga ali, mais ou menos. Exatamente. Então hoje também tem prova, existe um processo, mas ainda assim, no final das contas, o principal critério vai ser a Rapaz, tá vontade. mais fácil passar em medicina, hein, do que entrar nesse negócio Mas aí. o nível dos alunos dessa turma agora tá assim altíssimo. O pessoal sabe muito, cara. Por falar em nível altíssimo, eu acho que você Eu ia seria isso puxar que eu ia esse assunto perguntar, aí, né? É que a gente queria saber como é que você achou a imersão e tal. Porque Porque tem uma nós coisa temos- antes. Tem antes? Quando a gente olha para a jornada da imersão, o Renan contou as inúmeras variáveis que criou isso, que mudou a vida do Rafa. Você vê esse efeito borboleta verdade. muito grande, né? De que verdade. precisou acontecer. Então eu queria saber antes do Rafa, assim, cara, o que você estava fazendo que terça-feira, meio-dia, você falou, vou escrever nesse negócio aqui e eu acho que é bom para mim. Como é que foi isso, cara? Então, voltando bem lá atrás, eu era da área de TI, só que da parte de suporte. Consertava computador, rede, essas coisas. Quando, em 2002, eu caí de paraquedas, por acaso, na TI. Fui com as primas minhas me inscrever para um curso de inglês. Ao chegar lá, não tinha mais vagas. Só tinha vaga para curso de informática. Aí eu, já tô aqui, vou fazer esse curso mesmo. Aí fiz. Fazer nada mesmo, né? Tô aqui, molecão, acho que tinha 13 anos na época. Aí fiz, só que ao ir para a sala da turma de informática, eu olhava assim, tinha a sala da manutenção de micro. E eu olhava, maneiro. Maneiro. Só que para se inscrever nele tinha que ter 16 anos. Aí o tempo passou, com 16 anos eu fui lá e fiz. Aí fiz manutenção de micro, voltei no ano seguinte, fiz de novo. Terminei esses cursos, terminei o ensino médio. Aí fui estagiar na época, não sei se pode falar, na Microlins. Não, pode falar, tranquilo. Fui estagiar lá fazendo manutenção dos computadores. Durante a semana eram uns 500 computadores, 8 unidades. E nisso me chamaram para dar aula aos sábados de manutenção de micro. E eu peguei e comecei a dar aula. Só que no mesmo período ali, eu estava no processo seletivo para fuzileiro naval. Já tinha passado no concurso, fazendo teste físico, essas coisas todas. Quando eu estava 8 meses trabalhando na Microlins, a Marinha foi e liberou o resultado final e eu fui convocado. Aí eu abandonei, eu entrei na TI e abandonei aí. Fiquei lá um tempinho, abandonei e fui pra Marinha, fui ser fuzileiro. Quase uma coisa consertar computador. igualzinho. Não, você imagina esse homem com a voz calma, delicada e tal, sendo fuzileiro naval. Você se via como fuzileiro naval, Rafa? Pô, me via. Se via, cara. né? Gostava. Ah, legal. tá. Porque eu ficava olhando assim, Gostava nossa, essa bastante. voz calma, de veludo, assim, olhando o cara como Gritava. fuzileiro naval. Gritava também, vou te mandar as fotos então, depois. Você manda um áudio É que depois. ele não falou grosso ainda. Deve ser por isso, linha aqui, deve você ser por tá isso. entendendo. Aí eu fui, lá dentro eu cheguei a
abriu vaga para motorista, vou me candidatar, virei motorista, passei a dirigir caminhão, fiz algumas viagens pelo Brasil dirigindo caminhão. Olha só. O caminhão do Exército. Da Marinha, aqueles verdes. Aí, lá dentro também, no quartel que eu estava, abriu uma vaga para processamento de dados, que era manutenção informática do quartel. Eu me candidatei, fui selecionado e fui. Aí fiquei lá 1 ano e pouco, só que nesse período aí teve uma situação comigo que me fez desistir assim, da vida militar, que eu abandonei. Aí saí dela, fui trabalhar de taxista. Você fica 6 anos fora do mercado de trabalho. Não é muito fácil. Para poder voltar é difícil. Aí fui trabalhar de taxista um tempo, aí consegui uma vaga de técnico de informática depois. O tempo foi passando, só que eu, até então, já tinha contato com TI, mas nunca tinha visto código na minha vida. Era uma coisa muito física, né, ali, né? Muito Rede, física, mas eu comecei trocar também conector, configurar IP, essas coisas. Só que o código, eu tinha até medo de código. Pô, tá maluco ficar sentado na frente do computador direto? Que as pessoas acham que, por uma pessoa ser da TI, ela domina tudo, né? Não, especialmente acha que todo mundo sabe consertar computador, né? Isso é o padrão, né? Também. Total. Não, na minha família, até ar-condicionado. O pessoal, qualquer parada precisa... Sempre tem um sobrinho, né? Sempre tem um sobrinho da TI. Exatamente. A tia pede ajuda lá. O roteador caiu, meu filho, me ajuda. Eu vou comprar um computador, você me ajuda aqui a escolher? Esse é padrão também. Mas só aproveitando o gancho que o Rafa tá falando, né? Sem querer interromper, mas em relação a essa coisa, isso é um mito, tá? Assim, na minha visão, isso está muito claro. Acho que sim, acho que programar naturalmente um pode ter mais aptidão que o outro, ok, mas programador ser só para quem ou tem um dom ou que é super nerd, isso aí, assim, é importante falar isso, porque tem muita gente que tem esse conceito antigo, né? Aquela visão do programador raiz, aquele cara que fica trancado numa sala, recebe uma pizza por debaixo da porta, não quer sair, entendeu? E não é verdade. Pelo contrário, cada vez mais precisam de programadores com a habilidade de se relacionar. E tem a ver com o papo do soft skills, que você perguntou para o Salesforce, que não é só para Salesforce, é para tudo. Assim, pra tudo. Que é como qualquer profissão, a aptidão ajuda, mas qualquer um aprende. Com toda isso é fato. Só que se você tiver aptidão, você vai precisar de menos tempo para aprender. E quem não tem, precisa de mais tempo. Exatamente. Peguei uma carona aí, Rafa, mas prossegue aqui a história bacana. A história tá boa. Aí, estava trabalhando de técnico de informática e meio desanimado assim, vou fazer... Conversando com um amigo, com outro, vou mudar de área totalmente. Eu fui fazer técnico em eletrotécnica. Tem nada a ver. Aí nisso já apareceu de graça, assim, meio que ao mesmo tempo, uma especialização em eletromecânica de manutenção de elevador. Quase a mesma coisa que você está fazendo, né? Igualzinho informática. Igualzinho, elevador. Aí é o famoso cara que sabe tudo, né? Se ele conserta computador e impressora, vai saber consertar elevador também. Isso. A associação doida que a gente faz na cabeça. Aí fui trabalhar com manutenção de elevador. Só que assim, a parte técnica, hoje não agrega nada em mim. Só que foram 3 anos e 8 meses trabalhando assim, com relacionamento direto com clientes. Era onde? Na ThyssenKrupp? Qual que era? Não. Era uma empresa pequena. Empresa pequena. Então era uma autorizada, assim, de uma empresa de não, elevador? Porque acontece muito elevador, assim, que as pessoas que trabalham nessas grandes, quando elas se aposentam, elas saem e abrem sua própria empresa. Entendi. Só que uma multinacional, por exemplo, tem... 5 mil funcionários, uma pequena tem 50, Entendi. 40, atende um público menor. Né? Faz uma carteirinha ali de cliente, eu vou aqui fazer manutenção por uma turminha. Já tem um relacionamento, né? Pra aposentar, basicamente, né? Só pra ficar de boa. Exatamente. É um bom negócio também. Aí lá, eu cheguei lá com esse domínio da parte de TI, e acabaram, depois de 1 ano e pouco, me colocaram interno, para ajudar ali junto da administração da empresa. Aí eu tive contato com o pessoal do comercial, contato com o pessoal do operacional, com gente da rua, contato com os técnicos. Então, assim, eu aprendi muito nesse período esse funcionamento interno, como a engrenagem de uma empresa funciona. Porque mesmo sendo uma empresa pequena... Desde a captura de cliente, como sim, que fecha o como negócio, tratar como aquela correria para manter ele, alguém que quer sair, você conseguir virar a chave para ele continuar com a gente. Legal. Então foi válido também. Só que bateu de novo aquele desânimo, eu ainda não estava assim satisfeito. Eu até comentei com o Felipe num bate-papo que nós tivemos,
que eu procurava material para estudar, para querer acelerar meu aprendizado, acelerar minha jornada, e não tem. Eu ficava maluco. Pô, quando eu trabalhava com suporte, você ia na internet, tinha tudo ali. Aí eu, poxa, aqui no elevador não tem nada para mim poder acelerar, tem que aprender com o fulano que está na área. Não tem canais de YouTube sobre manutenção de elevador, né? Tem um sênior aqui para dar um... Isso me incomoda, porque nivela todo mundo igual e não tem aquela diferença da vontade. E os caras que são muito top estão nas empresas grandes, eu imagino, sim, né? Sim, certo. Aí, conversando com um, com o outro, veio um amigo, veio outro, começou a falar de programação. Pô, programação, cara, programação. Pô, que bicho é esse? E outra, a idade, será que eu vou conseguir? Pô, eu tava com 32 anos na época. Pô, será que eu vou conseguir? Será que o mercado vai me absorver? Aí começa a bater aquelas dúvidas, né? E você vai pesquisar, né? Pô, fulano conseguiu com 40 anos, não sei quem conseguiu com 30. Aí teve amigo meu que também foi fuzileiro que entrou na mesma idade que eu, hoje é dev pleno Java. Aí eu, poxa, vou tentar. Aí me matriculei num técnico em informática voltado para programação, até o Senac tem. Aí passaram-se 6 meses, aí o Senac abriu a primeira turma do EAD de análise e desenvolvimento de sistemas. Aí eu, pô, vou me matricular também. Fui fazendo os dois ao mesmo tempo, o técnico, o tecnólogo. Aí sim, você achou muita coisa na internet, né? Já é mais fácil. Tem tudo na internet. Já é o que é muito mais difundido do que... Né? Tem até demais. Até difícil o perigo hoje é saber o que é bom, que vai olhar. Exatamente. É difícil fazer a filtragem, né? Hoje em dia. Tem muita coisa. Com certeza. Aí fui estudando, só que não podia sair do meu trabalho ainda, pô. Ainda não dá. E fui estudando ali faculdade, continuei trabalhando. Não tinha um horário Tinha horário para pegar, mas não tinha horário para sair, né? Já teve dia de sair lá da Barra 11 e pouca da noite, pegar 8 horas da manhã na Barra, sair 11 e pouca da noite para no outro dia estar 8 horas da manhã lá de novo. Caramba, cara. E de Belfort Roxo? De Belfort Roxo. Pra quem não sabe, essa distância é o quê? Uns 50 quilômetros? 50 quilômetros. 50 km, né? Eu tenho uma moto velhinha que me leva para um lado e pro outro, mas ela chorava, cara. Muito trânsito, corredor todo dia. Aí, fazendo a faculdade e planejado, pô. Comecei a me planejar, comecei a cortar dívida, corta cartão de crédito, corta parcelas, vai guardando dinheiro, porque eu sabia que a transição não é fácil. Foi dar aquela enxugada para se preparar. Enxuguei o máximo que eu pude. Certo, tá certo. Fiquei observando o mercado e me preparando. Estabeleci uma data. Janeiro de 2022, tô pulando fora. 6 meses antes eu tive uma proposta dentro da empresa. Eu fui, balancei... Mexeu, bate medo. Sair da zona de conforto é difícil. A empresa está te oferecendo um aumento, assim, é um negócio complicado. Aí eu recusei e tive que abrir o jogo com eles. Tô recusando, porque daqui 6 meses minha intenção é ir embora. Aí ficou aquele clima meio chato. Aí eu falei, contrata logo alguém para botar aqui no meu lugar para dar tempo de treinar a pessoa. E você foi honesto pra caramba ainda, cara. E assumiu um risco, né? Porque a partir do momento que você fala isso... Mesmo se eu não conseguisse, você vai ter que pedir demissão. Perfeitamente. Eu falei que ia sair, aí avisei, aí o tempo foi passando. Você teve muita resiliência, eu fui ali, firmeza. Coragem brabíssima. Coragem muito grande mesmo, tá de parabéns. Aí, isso em julho, mais ou menos, eu avisei, veio agosto, setembro, outubro, eles não acreditaram que eu ia sair. Aí em novembro eu comecei a apertar. Vou sair, gente, vocês ainda não contrataram ninguém. Aí foi quando aí a CSP entra, que eu já conhecia a CSP há um tempo. Como? Só por curiosidade. Uma colega que estudou comigo no ensino médio trabalha aqui. Ah, tá. É a Samantha. Aí ela falava muito bem da empresa. Ela, Rafa, tem vaga aqui de suporte direto. Não, suporte eu não quero não, vou esperar mais. Nem que eu entre como estagiário, eu quero já ir para a área de dev. Legal. Perfeito. Aí comecei a seguir a CSP nas redes sociais, até que um dia apareceu lá a propaganda da imersão. Apareceu um rapaz bonito aqui falando na câmera. Viu o vídeo dele lá. Eu serei o seu mestre, vem comigo. Basicamente isso que ele falou. Foi. O que é isso? Cara? Maravilhoso. Personagem, né? Foi dia 22 de novembro de 2021. Perfeitamente. Eu lembro que foi eu que fiz esse vídeo. Então, não, 22 de outubro. Foi no final até o 22 de novembro. Era um mês certinho, né? Aí começou o curso dia 22 de novembro. 22 de novembro foi quando começou o curso e foi até 22 de dezembro. Ah, porque era perto do Natal. 4 semanas, eu lembro disso. 22 de outubro abriu a inscrição. Eu lembro que foram 30 dias certinhos e tinha todo aquele esquema de... a mensagem do Renan era, ainda dá tempo, gente.
Imagina. Eu vejo que você lembra bastante detalhe, né, Zé? Isso aí, pô, eu fico feliz, cara. Marcou, cara, né? marca, cara. Pô, é uma coisa legal dessa, tem que marcar de verdade, porque a gente tá com uma testemunha viva aqui, cara, que... Verdade. Olha a situação do Rafa. Você era técnico de elevador e, obviamente, você teve toda essa história antes, né? Sim, e tudo mais. Você olhou ali e falou, pô, eu acho que é pra mim. Foi honesto, foi... E aquilo que a gente tá falando do hands-on, eu queria trazer até um pouco de novo, porque não existe você trazer só a teoria e não trazer na prática. Uma das coisas que o Renan falou pra mim foi assim, falei, olha, dificilmente eu fico com a câmera 100% aberta. Eu abro pra falar com a galera e, galera, mão na massa, vamos lá. Aí tu fecha a câmera e compartilha a tela, vamos lá, projeto tal, é assim, assado, aquela imersão de 3 dias. Né? Então, óbvio que a gente as pessoas vai entrar dão nisso. Ideia também, modifica na hora. Perfeito. E eu já vi gravações das aulas, assim, é uma dinâmica legal pra caramba. Eu não tô falando só do Discord, não. Porque esse senso de comunidade é legal, mas a dinâmica das aulas é maneira pra caramba, entendeu? Eu vou voltar nesse assunto mais tarde, mas eu queria que você terminasse essa parte, porque eu acho legal onde você conheceu essa SPI e a trajetória até aí. Aí, um certo dia, estava no LinkedIn e apareceu lá a inscrição para imersão. Aprenda Salesforce, uma das tecnologias mais promissoras do mercado, com a melhor retorno. Poxa, vou me inscrever. Só que eu não sabia o que era isso, né? Aí me inscrevi, olhando lá, eu vi o vídeo dele. Ele falando e tinha o nome dele lá embaixo. Aí eu, pô, cara, acho que o caminho é esse daqui. Eu vi o nome misturar dele. com esse cara aí, né? Que ele tá falando, né? Parece ser bom. Aí fui na página do LinkedIn da CSP, procurei ele, adicionei ele e mandei mensagem. Renan, pô, não te conheço, cara. Só que eu vi a propaganda lá da imersão, me inscrevi. Caso eu seja selecionado, pô, tem alguma coisa que você possa me orientar aí para mim já ir me preparando aqui para não chegar perdido? Aí ele foi e me deu uma atenção. Ele, Rafa, se inscreve aqui no Trailhead, o link é esse, faz essa trilha, faz essa. Aí eu comecei, faltando um mês para a imersão. Não sabia se ia ser selecionado ou não. Você fez para se classificar, vamos dizer assim, para não tinha classificação. Na primeira turma não teve classificação. Mas você já garantiu sua Foi mais análise. Só essa proatividade que você teve de chegar no momento. Não falar isso, né? É óbvio, né? Perfeito. Só não falei isso pra ele na época, né? Claro. Só falou na última aula do curso. Perfeito, tem que deixar ralar, né? Não, tem que deixar ralar, com certeza. Aí eu caí dentro, cara. Comecei a estudar igual maluco. Aí lembro que teve um dia, tava na empresa do elevador ainda, saí pra almoçar, eu e uma colega. Aí a gente ia numa pensão que tinha ali perto do metrô de Irajá. Metrô passando, aquela barulheira, telefone tocou, número de São Paulo, com número desconhecido. Eu atendi, era a Paula. Me ligando, Rafael, você foi selecionado, então ele te ligando aqui para fazer a filtragem com você e tal, e eu, caraca. Nervoso? Bateu aquele nervosismo? Bateu. Ah, o cara que foi fuzileiro bateu o nervosismo, Rafa. Tu quer jogar essa aqui na mesa? Até parece. Finge aí que acreditou. Porra. O cara tá fuzileiro, ficou nervoso porque o Renan foi lá e falou, não, vou te ensinar aqui, vem cá comigo. Olha só, teu carro tá importante, porque se o cara fuzileiro tremeu na base, porque tá valorizando pra caramba, cara. Olha isso. Tá legal esse negócio. Que legal, pode cara. continuar. E aí você continuou trabalhando lá de dia e fazendo a imersão à noite? Foi. Eu trabalhava lá de 8 da manhã às 6, só que a imersão começava às 6 horas, né? Aí, assim, de Irajá para Belfor Roxo não é tão pertinho assim. Aí eu tenho a moto velhinha e saía correndo para ir para casa. Quando você conseguiu conversar com eles, eu falei, joguei limpo com vocês. Falei que eu ia sair já em janeiro, vocês estão sabendo. Aqui pra, fui selecionado para um curso aí que vai me ajudar bastante nessa minha trajetória. Então, durante esse período da aula, vou sair um pouquinho mais cedo. Aí eles, não, beleza, pô, tranquilo. Só que teve imprevisto do pessoal, da menina que trabalhava comigo, pegou Covid. Peixe. Aí, pô, ela ficou afastada e eu não podia mais sair cedo nesse período. Aí eu falei com ele, Renan, pô, desculpa aí, cara, não vou conseguir chegar na hora, não. Eu vou pegar em 6h40 mais ou menos, um pouquinho atrasado. Pô, tenta relevar aí, ele foi compreensivo. Depois eu estudei pela gravação. Aí foi indo. Aí quem mora no Rio de Janeiro, conhece a Baixada, sabe que tem aquelas chuvas brabas, assim, dificuldade enorme. Teve uma vez que eu voltando para casa... tá rindo que essa história, eu não conheço. Caxias e Belfor Roxo, chove. Tem ruas que alagam e esconde buraco. Eu indo de moto, cara, atrasado já, indo pra casa para poder assistir a aula, passei no buraco, amassou a roda de trás da moto. Nossa. Trincou, assim, aquela pancada forte.
Aí eu parei num borracheiro, o borracheiro dando um jeitinho, mandando mensagem para ele, pô, cara, tô aqui no borracheiro, vou me atrasar, minha moto tá quebrada. Aí o borracheiro deu um jeitinho lá na moto, eu consegui chegar em casa. Só que o jeitinho que o borracheiro deu, a moto ficou quicando no que ela andava. A roda amassou, ele só conseguiu encher o pneu de novo. Eu andava com a moto, Tá ela ia... um cavalo, né? Aí eu fiquei naquele dilema, poxa, se eu for consertar a moto, ela vai ficar parada, eu não vou conseguir assistir a aula. O jeito vai ser continuar com a moto pulando assim, porque sem ela eu não vou conseguir chegar a tempo em casa. Vou ficar rodando com a moto pulando até a imersão acabar. O cara ficou 30 dias pulando igual cavalinho. Caralho, meu irmão. Não, foi uns 20, né? foi uns 20. Ah, menos mal. Eu falando com ele direto, cara, relaxa, não tem... Você já tá dando o teu melhor, cara. Eu sei que você vai compensar, eu sei que... O cara já tava virando o planeta de cabeça pra baixo. Mas é legal aí você ver o interesse da pessoa, né? Com e assim, certeza. é o caso, ele tá dando o testemunho dele, sei que é verdade, e diversos outros também, né? Isso é que é bacana, você vê que a galera aproveita mesmo a oportunidade, né? E tá aí os resultados, né? É claro que a gente não pode romantizar, né, a dificuldade da coisa toda, mas é interessante a gente observar que mesmo mediante isso, você ralou para ter aquilo que você achou que fosse certo para você. Sim. Então, de novo, não romantizando, mas, cara, que legal que você... eu abracei como se fosse minha última alternativa, cara. Perfeito, cara. Era como se fosse minha última Essa alternativa. história da moto, ele falou assim pra mim, antes do vídeo, ele falou assim, cara, eu nem contei pro Renan, o Renan não sabe, mas não fala isso pra ele ainda não, que eu vou falar pessoalmente, porque o Renan tá preocupado com o cara. O cara, a moto igual o cavalinho, né? Tava indo pra cima e pra baixo. Mas quando a imersão acabou, eu consertei, cara. Que bom. Então quer dizer, bom, agora virando um pouco a página aí você terminou a imersão. Terminei a imersão. Depois que você terminou a imersão, como é que foi virada de emprego aí? Porque eu sei que você tava saindo primeiro ficou um buraco, né? Sim. Sim, termina a imersão, você não tem nada ainda. Uhum. Aí continuei estudando, terminou dia 22 de dezembro. E até então você estava na empresa de elevadores Estava na empresa. Tá. Aí no início de janeiro, eu já avisei para eles, minha última semana. Aí eu tinha férias atrasadas. Mas isso você ainda não tinha nenhum trabalho? Você ia procurar trabalho? Não tinha. Eu ia sair, me programei para sair, ia ficar em casa estudando, até arrumar uma vaga de estágio, alguma coisa. Se dedicar 100%, colocar sua energia no negócio. Já vinha há 1 ano e meio, mais ou menos, me programando para essa saída. E nesse período eu dei um foco maior no Salesforce, que era o que me encantou. No que eu comecei a estudar aquilo, muito maneiro isso daqui. Me encantou. E foi algo que eu vi assim, que alguns outros cursos que eu já tinha feito, que até então estavam perdidos lá atrás, eu fiz assistente de RH, fiz assistente de logística. Olha. Perdidos lá atrás, mas que dentro do Salesforce eles voltaram a ser úteis. Com certeza. É que, na verdade, você teve essa visão do todo, né, cara? E isso é muito difícil de ensinar. Muito difícil. Você pode dar um curso pro cara, mas se ele não teve essa vivência própria ali, de entender, conseguir sair, olhar pro macro e tal, não tem como. E explicando um pouquinho também da questão do curso, né? Era de segunda a quarta, correto? Segunda a terça, segunda às quartas. De 6 às 10. E isso foi uma das coisas que o pessoal mais elogiou, né? Que foi aquela questão de você estudar intensivamente de segunda a quarta e ter quinta, sexta, sábado e domingo para desenvolver, de fato, o que você aprendeu. Ou seja, você tinha um período de intensivão. Os grupos, né, ajudaram, imagino eu, que ajudaram pra caramba. Você assimilar o que você estava aprendendo, né? Perfeito. Então isso deu um senso legal de... Um excelente formato, assim, na minha visão, foi legal para quem quer, de fato, uma imersão e você desenvolve aquilo no longo prazo. A Renan ia corrigindo exercícios, né, fazendo projetos. E sabe o que é engraçado, né? É bom comentar esse ponto, né? Que quando a vontade de fazer uma coisa realmente é o principal. Porque isso não foi tão calculado assim. Sabe por quê? Porque a ideia de 3 dias foi porque eu já tinha dado um treinamento diferente, a imersão foi uma coisa que a gente criou, mas eu já tinha dado numa outra empresa, eu já tinha dado um treinamento. Só que eu não dei sozinho. E eu, na época, montando com o Ned, que a gente estava organizando, a gente falou assim, cara, vai ser puxado para mim dar todo dia. Eu não vou ter condição. Tem outra pessoa para chamar? Eu falei, cara, não tem. Não tem gente também que quer ensinar, às vezes nem por maldade, porque realmente é um desafio, sabe, você ali ensinar. Eu nunca imaginei que ia virar professor, instrutor. É um desafio, então... Cara, a gente veio essa ideia. Então, em vez de ser todo dia, vamos de segunda, terça e quarta. Que aí eu ganho 4 dias de descanso, entre aspas, pelo menos dando aula diretamente. E é uma boa justificativa para as pessoas manterem a imersão. Porque eu passo um exercício que é a continuação do projeto. Então, se a pessoa tiver 4 dias para dormir mais e relaxar, deixar passar, na segunda-feira ela já está atrasada. Então, assim, de fato, esse modelo encaixou, ficou muito bom para a pessoa que quer, então, aprender. A mão na roda, né? E essa história, assim, mostra como as coisas não têm receita de bolo, né, cara?
elas vão acontecendo e a gente vai fazendo, dando o nosso melhor e muitas vezes dá certo, né? Aí eu queria saber um pouco como é que foi esse convite depois pro Rafa vir pra CSPTEC, né? Isso aí. Não, porque assim, o cara saiu, com perdão, trocadilho, ele saiu da empresa de elevador e subiu na vida, né? Foi na CSP, né? Eu vou deixar o desfecho pra ele. Deus do céu, cara. A cereja do bolo eu vou deixar pro Rafa, né? Mas figuraça, né? Literalmente subiu na vida. Pô, você imaginava? O cara saiu. Com perdão, trocadilho, eu ia fazer uma pergunta. Você imaginava que o Renan ia chegar tão rápido? Foi rápido, né? Relativamente rápido quando você abordou o Rafa, né? Foi menos de um mês. É só um ponto, acho que se ele vou deixar a cereja do bolo com ele, mas uma coisa que eu sou muito transparente, falo aqui porque eu falo isso nas aulas, que assim, eu não estou ali só ensinando Salesforce, eu estou observando. Estou observando porque eu sou muito mais um líder técnico, um gestor, um arquiteto de soluções do que um professor. Então, a gente vai analisando as perguntas, o interesse. Então, eu fui transparente assim com todo mundo. A CSP não vai ter vagas para todo mundo, mas a gente está aqui observando e a gente quer contribuir com todos vocês, né? Então, assim Perfeito. como o Rafa estava observando, e aí eu deixo para ele contar como é que eu fiz o convite para ele, porque nem eu acho que lembro com tanto detalhe assim, né? Foi na primeira semana de janeiro. Foi na primeira? Foi. Eu ia entrar de férias, eu já ia vencer a segunda férias, porque não tinha como tirar férias lá, já estava com a segunda férias assim, quase vencendo, e férias marcada para tirar. Aí, férias marcada para tirar, a empresa me pediu para adiar mais uma semana. Eu tudo pronto, psicológico, pô, vou entrar de férias. Me pediram para primeiro tirar férias, para depois eu sair. Não, pô, beleza, vou atender vocês. Eles me ajudaram, a gente se ajuda. Só que tinha data certinha para entrar de férias. A pessoa que entrou no meu lugar faltando 2 semanas para minha saída, avisei 6 meses antes, faltando 2 semanas contratar alguém. A pessoa ficou 7 dias e jogou a toalha. Pô, não quero isso não. Aí pulou fora e contrataram uma outra pessoa correndo. Aí me pediram para esticar mais uma semana para poder tentar passar alguma coisa para essa outra pessoa. Aí fiquei meio triste assim, não, beleza. Isso que você avisou 6 meses antes, né? Isso, imagina se não tivesse avisado, né? Aí tava lá aquele desânimo todo, aí ele me mandou mensagem: Rafa, se aparecer uma vaga de estágio aqui, alguma coisa, tu tem disponibilidade para começar quando? Eu acho que era dia 3 isso daí. Eu falei, pô, dia 10. Ele, tá, beleza. Aí passou mais um tempinho, quer estagiar aqui comigo? Oh, pô, com certeza, cara. Aí avisei lá na empresa, concretizei o que eu já tinha falado, todo animado, aí que eu comecei a estudar mais. Só que aí veio aquele baque assim, que a faculdade veio e não dificultando, mas eu encontrei muita dificuldade por parte da faculdade na hora da documentação. Porque você inicialmente começou como estagiário, certo? Isso. Entendi. Eu fiquei 2 meses em casa. A faculdade obrigatoriamente pede um documento de eu fiquei 2 meses em casa até toda essa documentação ser ajeitada para mim poder começar a estagiar. Então, assim, já estava tudo pronto, já poderia ter começado, mas por causa de burocracia correndo o risco de perder a vaga. Literalmente, foi exatamente isso. Correndo o risco de perder a vaga. Doido, aí ele prendeu a vaga, ele segurou, não, vamos esperar. Ele mandava mensagem, ele, cara, não esquece de mim, não. Eu falei, cara... Não esqueci não, cara. Esqueci não, tá tudo certo. Não, e assim, aí eu falava isso com o Rafa, né? Eu falei, cara, palavra é palavra, assim, você ainda quer? Se você ainda quer, é a sua, né? Cara, isso é muito doido, né? Quando a gente pensa em burocracia, é só, tipo, uma pessoa lá na faculdade que não teve a mínima da boa vontade de assinar um papel. É só isso. Praticamente. Mas aí tem que assinar não sei o que. Mas aí você só sentar do tantos lado da dias pessoa lá úteis e para te senta. retornar. Eu queria assina o papel, o cara tá precisando, cara. Vambora. Cara, né? faz um Tipo assim. esforcinho, né, e tal. Não é, né, uma coisa que a gente pede que pode Ele também durar vai trabalhar. muito. Ele não tá... É isso que eu fico chateado. O cara quer trabalhar, o cara só quer a vida dele, quer adiantar a vida dele. Eu tive um negócio parecido, pô, sabia, cara. Rafa? Meu primeiro estágio, eu comecei a trabalhar com uns 14 anos fazendo manutenção de micro também. Sim. E aí eu fui entrar na faculdade com 17 e no primeiro mês eu arrumei um estágio. E aí eu fui primeiro na assistente da coordenação, ela falou, não, é só no 5º período que você pode assinar estágio. Eu falei, mas, tipo assim, qual que é a lógica se eu arrumei um estágio? Tipo assim, quem tem que selecionar é a empresa, não é a faculdade.
Ah, não pode ser o quê? Aí o coordenador falou, cara, essa é a regra da faculdade, mas eu vou assinar. Você quer trabalhar? Pô, tá aqui, assinou e eu consegui estagiar. Sim. E minha vida mudou dali pra frente. Palminhas para esse coordenador aí. Porque se eu não assinasse, eu não podia ser estagiário. Eles não iam me contratar. Eu não tinha conhecimento nenhum, zero. O engraçado é que comigo também aconteceu parecido, é só detalhes ali diferentes. Quando eu, com 17 anos, eu entrei na faculdade e por já ter vindo de curso técnico, com uma semana eu arrumei o estágio. No meu caso foi feliz porque eu já consegui pensar nisso antes. Porque quando eu passei para uma pública, uma particular com bolsa 100%, né, integral, na época. E aí, o que aconteceu? Eu escolhi a particular, porque eu estudaria à noite e poderia trabalhar. A pública era de dia. E a pública era de dia e eu vi isso aí. Tinha 5º período para estagiar. Eu falei, meu Deus, mano. Não dá, cara. Tá louco. E aí foi aí, com uma semana eu consegui isso. Eu fiquei pensando. E vários amigos meus que foram para a pública, só 2 anos começaram a trabalhar. E olha que louco. Vários foram para universidades públicas conhecidas, né? Depois de uns 2 anos, me pedindo ajuda de como começar no mercado. Eu já estava lá. Você já era pleno, eu estava pleno. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Aproveitando que você falou de mercado aí, eu queria que a gente vislumbrasse um pouco. A gente está falando sobre o passado, um pouco da história do Rafa, né, e tal. E esse mercado de Salesforce aí, cara? Pra onde que você acha que está indo? Eu queria a perspectiva do Renan como um cara mais experiente e a tua que acabou de entrar, Rafa. Porque a gente falou muito do passado, né? Que, poxa, não tinha muitos profissionais e tal. Claro que a nossa missão é também formar pessoas cada vez mais seniores também e disseminar o conhecimento. Mas como que você vê esse mercado? Para onde está andando aí, mais ou menos, baseado na tua experiência? Bom, pensando em vaga e projetos, cada vez a escassez eu só vejo aumentando, né? Nesse sentido, porque está aumentando os projetos. Um ponto também, que a gente fala muito do Salesforce como um CRM. Claro, o forte dele é esse, né? Só que o Salesforce é como se tivesse diversos módulos ali, diversos produtos Salesforce. E, cara, Salesforce ela entrou no mercado de BI comprando Tableau, integração comprando Microsoft. Aí tem uma ferramenta low code, né, chamada Velocity, ela foi e comprou. Então, assim, a Salesforce, a gente que está no meio, né, como o Matheus falou no início, os Trailblazers, né? Trailblazer é como a Salesforce chama os usuários, as pessoas que pertencem à comunidade. Né? É muito forte a comunidade Salesforce, né? De tecnologia que eu já trabalhei é a maior, assim, disparada. Né? Maior não, mais engajada, né? A mais engajada. É aqui as pessoas são mais unidas, assim, que rola esse movimento muito de coisa que eu mais vi até hoje, a gente em churrasco querendo te ver tipo evangelizador Salesforce, sabe? Tipo crossfit, né? Tipo crossfit, cara. Salesforce é tipo crossfit, sabe? Cara, pô, mas você tem a possibilidade de ganhar dinheiro, o outro só toma seu dinheiro, né? É mais ou menos isso. Você paga 500 conto pra correr na rua. Mais ou menos isso. É foda. Basicamente. É verdade, tem isso. Enfim, cara, aí acho que o mercado ele tem muito mais vagas de um modo geral, assim, Salesforce. Tem até dar um exemplo para você. Tem um aluno da primeira imersão, né? Que eu ia falar profissional, mas antes de ele se tornar profissional, hoje ele é CSP, ele foi aluno da primeira imersão, né? Que é o Paulo. Tem o nome de artista, Paulo Ricardo, né? O cara Paulinho da Massa. Para quem é da CSP, é Paulinho da Massa. Pros íntimos, só pros íntimos. Só no Discord o nome dele. Cara, o Paulo, ele trabalha com Tableau. E toda a imersão, eu chamo ele para dar um depoimento. Falo assim, você trabalha com o que hoje? Com Salesforce. Especificamente com o que? Ele com Tableau, com a parte de BI. Aí eu pergunto sempre assim para ele, e o que eu te ensinei de Tableau? Aí ele sempre vai e fala, aí ele fica meio assim, eu falo, não, eu quero que você fale a verdade. Aí ele fica assim, pô, você não me ensinou nada. Eu falei, exatamente. E onde a imersão te ajudou? Aí ele fala o que a gente disse no início do nosso tete-a-tete, aprender a pescar. Ele falou, cara, a ideia é a mesma. Você vai lá na imersão, aí ele falando para as pessoas que estão na imersão, você vai ver aí o Renan trazendo os problemas, discutindo com vocês, ele indo, mesmo que ele saiba fazer as coisas de cabeça, ele vai na documentação. E quando eu fui aprender uma ferramenta nova, eu fiz o mesmo caminho. E a partir dele, a gente depois contratou outro profissional disso. Então, é um ecossistema gigantesco, né? Resumindo, como eu posso resumir minha resposta? Cada vez aumenta-se o ecossistema Salesforce e os projetos. As maiores empresas do mundo usam Salesforce para alguma coisa, sabe? O Salesforce ele se integra com muita coisa que já existem nas empresas, né? Então, assim, mesmo que seja nos trancos e barrancos, muitas vezes, né? Essas integrações, ele funciona. Então, isso acabou capilarizando, né, o Salesforce no mundo corporativo e virou o que virou, né? Então, exatamente. É por isso que se tornou uma ferramenta tão grande. E também a comunidade, obviamente, que ajuda muito. E às vezes uma empresa já tem um CRM e utiliza o Salesforce com o módulo de marketing só para algum outro tipo de solução, para automatizar ali jornadas, enfim.
Não é muito a minha praia, mas é muito forte, cara. Tem vagas infinitas aí para marketing cloud. Também tá faltando profissional. E agora, Rafa, como o Renan já deu a perspectiva dele, você que está se inserindo, né? Porque afinal você tem 15 anos de experiência já mais nisso, né? Tudo mais. Eu queria entender a sua perspectiva de quem tem. Eu tenho 14 dias. Algum que dia é hoje? Algumas horas. Né? Isso é quase um feto, né? Dentro desse mercado. Mas eu confio muito na capacidade do Renan de ensinar. Inclusive, é uma coisa que você nunca tinha feito, né? Ensinar desse jeito, né? É uma coisa recente, uma cara. Coisa tem recente, mais ou menos né? um ano e pouco. Mas aí pelo gostou, ele Ele gostou, cara. O cara tá aí professor. Ele na verdade, eu vou ser agora, sincero, sabe? eu já fazia isso de uma forma indireta, né? Em Sim. outras empresas que eu trabalhei, eu ajudava programa de estágio. Eu sempre gostei do compartilhar. Acho que ensinar é de tabela. Eu sempre gostei do compartilhar. A coisa do ensinar é que a gente vai criando um produto e aí também bom, você vai vira uma fluindo. figura central nesse contexto. Que bom que você gosta, porque hoje a gente tem esse menino aqui para fazer. Mas, cortando aí os meios, eu queria entender da sua perspectiva. Já que você entrou no mercado, o que você está colocando na prática agora? O que você aprendeu com o Renan? Foi efetivado. Foi efetivado, inclusive. Só que, assim, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Acho que a porrada é um pouco maior, né? O que você sente a respeito disso? Eu comento com ele. Até comentei ontem, comentei hoje. Pô, todo dia a gente aprende alguma coisa nova, cara. Legal. Todo dia. E assim, o que eu sei hoje, eu sei que é uma gotinha em um oceano de coisas que eu tenho ainda possibilidade de aprender. E agora, aquela dúvida que você tinha antes, né? Poxa, não tô tão empolgado e tal. Como é que essa chaminha tá acesa aí? Totalmente. Porque assim, vai fazer um ano. Mês que vem vai fazer um ano que eu me inscrevi no Trailhead e comecei a estudar Salesforce. E em menos de um ano, minha vida mudou totalmente, principalmente na questão qualidade de vida. Antes eu acordava de casa cedinho para ir trabalhar. Na época do táxi eu acordava 3h30 para poder trabalhar. No elevador acordava 6, mais ou menos, para poder estar no trabalho às 8. E saía dele, não tinha hora para chegar em casa. Então agora, se eu quiser ficar na cama até 8h40, cara, eu acordo, ligo ali o computador e... Pô, daqui a pouco, já cresci mais um pouco, eu já acho outro lugar para morar, pô, daqui a pouco, quero construir uma família, você já se sente mais pronto. Acho que todos os aspectos a liberdade da vida do vão home melhorando, office, né? assim, me conquistou de uma forma... Você trabalha mais de casa hoje, né? Trabalho de casa. Teve até aquela situação do churrasco. Pode falar. Claro, autorizado. por favor, história boa, quero ouvir, Tá autorizado. Assumo risco. Quando eu decidi sair da Marinha, cara, assim, minha mãe tinha câncer de mama. Ela já estava lutando contra o câncer durante 7 anos. E eu decidi sair assim, porque teve um dia que eu tentei sair, já estava dentro do quartel há mais de 30 horas seguidas. Caramba. Eu tentei sair mais cedo para ir no hospital visitar minha mãe. E não me liberaram. Nossa, cara. Aí precisou um camarada que não tinha Coisa poder horrível, para isso. nossa. Ele falou, Rafael, vai embora que eu resolvo. Pô, que Aí eu coisa saí, horrível, cara. eu saí às pressas, cheguei no hospital, minha mãe já estava... Nesse período que eu fiquei de 30 horas sem aparecer, foi o tempo dela entrar em coma. Quando eu cheguei no hospital, ela em coma, passou algumas horas, ela morreu na minha frente. Aí nisso daí eu falei, poxa, eu sou concursado federal, posso ficar aqui até me aposentar, só que eu não quero essa vida. Pô, a Marinha quebrou, caiu o prédio porque você não estava lá, né? Tipo assim, não, louco isso. Eu falei, eu não quero ter dono. Não que eu não seja uma pessoa que vai me comprometer com uma de verdade, empresa, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Não, Assim, eu não tranquilo, consigo imaginar o tipo de dor que você teve, mas assim, é o tipo de coisa que a gente não preza aqui. A gente quer fazer as pessoas ficarem próximas. Não, eu sei, de todo mundo que ama. O José Drummond, por exemplo, que faz parte da nossa equipe, eu não canso de citar ele simplesmente parou o que ele estava fazendo, né, e foi descer para tomar um café com a avó dele. Pô, isso aí é muito legal. Cara, assim, não faz sentido você não poder fazer isso com a sua mãe, com o seu avô, com seu pai, com seu cachorro. Aí eu falei, pô, eu não quero mais isso. Eu não quero, eu vou sair, ainda que eu bata a cabeça lá fora até me reencontrar de novo, eu vou sair. Mas também é rapidinho, cara. Já entrou, já estagiou, já é contratado, daqui a pouco já é promovido. Não, esse mês agora. Primeira semana do mês, uns amigos que serviram comigo cismaram de fazer um churrasco numa segunda-feira. Pô, segunda-feira, Rafael, vamos fazer o churrasco aqui, eu tô de férias, fulano tá de férias, vamos se reunir. Aí eu, caraca, segunda-feira, no dia que eu fui efetivado, aí eu, pô, vai ficar chatão pedir pra poder ir no churrasco, né, cara? Aí falei com ele, Renan, é home office, uns amigos que serviram comigo vão fazer um churrasco lá em Campo Grande, Belfort Roxo, Campo Grande, pertinho. Perto, né? Se importa, cara, se eu levar o notebook e ficar trabalhando de lá? Se qualquer coisa, eu não vou estar 100% ligado ali no trabalho, que não tem como, mas qualquer coisa ali, eu tô ali. Aí ele me zoou ainda, ele, pô, Rafa, tu sabe como é que é, né, cara? Pode acontecer alguma coisa, é meio difícil. Eu, não, pô, beleza. Ele, pô, tá de sacanagem, vai lá, cara.
Vai lá pro churrasco, vai ver teus amigos lá. Desde antes da pandemia, legal, que provavelmente vocês não se encontram. Vai para lá. Pô, não é toda segunda que você faz isso, né, cara? E eu Você conheço, um dia, ele tá aqui você trabalhando conhece o caráter comigo do cara, ele conhece trabalhando o comigo há 8 comprometimento meses. dele. Eu sei que até é importante aproveitar para falar sobre isso. Eu sei que se dá um erro em produção, alguma coisa, 7 da noite, que também não é uma coisa comum e vai ser, não posso romantizar isso. Mas eu sei que se eu pedir ajuda dele, eu sei que ele vai estar. Pô, ele me pediu ajuda uma e aí ele situação pediu ajuda pontual, pra você, não vai não ajudar. vou dar. Aí Não. é forma de gestão, né? Cada um... Essa aí é a prova viva que isso não é fanfic do LinkedIn, cara. Isso aí foi o primeiro dia de efetivação do Rafa, ele pediu pro Renan e de fato foi conseguir Pô, demanda em dia, tudo certo. Falei, cara, fica tranquilo. Era isso que eu ia perguntar, demanda em dia, certo? Tava em dia. Afetou alguma coisa? A casa caiu? Claro que não. Poxa, né? Aí Pessoal, você vê a diferença de liberdade que eu tenho hoje. A gente até queria continuar o papo, né? Mas infelizmente a produção ali já... Olha lá. Tá A General aqui, Mills já ali. Tá alto nível, Já, inclusive. tá alto nível. Eu só queria fazer uma última Entendi. pergunta, que é sim ou não, assim, só pra gente encerrar. Você conseguiu aposentar a motinha? Ainda não. Mas Mas tá eu vou perto, chegar lá. tá perto. Ela é um símbolo, cara. Já tem 13 anos comigo, cara. Ô, rapaz. Você pode até guardar ela, né? Vamos arrumar outra Vou moto e guardar, guarda mas tem que ela. Não pegar vende a ela nova, não, deixa ela ela. continua. Quer encerrar, Matheus? Vamos lá. Obrigado demais pela presença de vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu o Tete a Tech. Espero que gostem do conteúdo, que a gente está se esforçando bastante para trazer gente muito boa para falar aqui com a turma. Muito bom, não faria melhor. É isso. Obrigado, turma. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, gente.